Oi, oi, testando, testando. Diga aí, seu Fred, como o senhor vai? Bom dia, estão me ouvindo? Tô ouvindo você, está me ouvindo? Tô, beleza. Show de bola. Deixa eu só atualizar aqui meu. Bom dia, galera. Bom dia, Itamar, tudo bom? Tudo bem? Dia dos Pais, a gente nem pensou nisso. Dia das Mães a gente liberou, era para ter liberado Dia dos Pais também, né? Sim, por isso que eu perguntei ontem se ia ter isso tudo ou não, entendeu?
Dia dos pais É, é mais tarde, rapaz. Meio-dia. Então tá ah, também não tem. O ano passado a gente fez no Dia dos Pais normal. Eu lembrei disso mesmo, por isso que eu até perguntei, não, eu, bora, por vamos. exemplo, estou tendo café da manhã com os filhos agora, que os filhos vão viajar. Ah, ainda vou, O meu é na hora do almoço, que meus filhos vão me levar para almoçar. Pois é, os filhos já vão tomar café com você e vão largar no Dia dos É porque a Pais. Alicia, é porque a Alicia mora em Lauro de Freitas, eu estou em feira, aí ela viaja para levar o filho para ficar com o pai hoje o dia. Ah, tá, entendi. Ana e Júlio não, vão ficar aqui, mas Alicia mora em Lauro de Freitas. Cadê seu João, rapaz? Rodrigo, cadê seu João? Vai Ele até começar. perguntou, né, no grupo. Eu falei com ele que ia ter o estudo sim. Pois é. Que o único que falou que não participaria era Tony, né, que estava no compromisso. Agora todo. Beto também falou que ia participar. Esperar mais uns 5 minutos, não, a gente suspende. 3 não dá para fazer, não. Sim, sim, concordo. É isso, o João tá entrando agora. Nós paramos na lição número 121, né, que foi aquela que a gente estudou. Nós estudamos até a 120 antes da macro. Agora no final de semana da macro, não sei se vocês fizeram. Eu tenho um tempo que não participo. Ah, Não, então. Então acho teve que não não. teve não, né, Teve Fred? não, teve não. O Como seu tá, João entrou aí, então a gente já pode começar nosso estudo, né? como tá gravando, eu botei um negócio no chat aí pra vocês, viu? Deixa eu ver. Ah, concordo com o Fred, isso aí também. Também sou a favor disso. Vamos começar então, né? Então vamos fazer aí nossa prece de abertura para começar mais uma vez os nossos estudos, né, do Livro dos Espíritos, a qual paramos na questão número 120. Vamos agora partir para a número 121, né? Tô falando assim porque como ficam as gravações para as pessoas que vão nos assistir depois. Então, assim, reunidos nesse propósito, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, só temos que pedir o seu amparo, mestre, para o nosso estudo e para esses desenvolvimentos que temos feito juntos, esses aprendizados que temos realizado de muito esclarecimento para nós dentro do Livro dos Espíritos e dentro da doutrina espírita. Que sua luz seja o roteiro mais uma vez nessa manhã para a realização desses estudos que juntos realizamos. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós estamos aí na lição número 121, né? E aí a pergunta é: por que que alguns espíritos
seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Aí é uma pergunta, né? Não é porque ele faz uma pergunta. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem como para o mal. Os que são maus, com U, assim se tornam por vontade própria. E aqui começamos por Fred. Peraí, Fred, deixa eu abrir aqui até meu relógio aqui, velho, para contar o nosso tempo certinho, que eu não tinha aberto ele ainda. Deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. 5 minutos, seu amigo. Vamos começar. Deixa eu botar nessa ordem aqui. Muito bem. Vamos ver aqui. A questão é direta, né? A resposta é curta, mas gera, no meu entendimento, algumas reflexões, né? É, ele responde a pergunta com outra pergunta, né? Ele ou eles, não sei, né? Questionando se não tem eles, no caso, os espíritos, né? E aí eu entendo como espírito de um modo geral, tanto encarnado como desencarnado, mas essencialmente como desencarnados, né? Enfim, o livre-arbítrio. Aí entra na questão da criação do criacionismo, né? Mais uma vez, que o espiritismo se divide muito em criacionismo e evolucionismo, né? Como uma tentativa, talvez, de pacificar a questão, ver o lado bom, positivo de cada teoria e tal, dizendo que Deus não criou os espíritos maus no sentido de maldade mesmo, né? Mas simples e ignorantes, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Ou seja, entregando totalmente a responsabilidade em se direcionar para isso ou para aquilo, para o espírito. Deus é como se Deus dissesse: Ó, agora é por conta de vocês, se virem. É, de uma forma assim, bem simplória, né? Os que são mal assim se tornaram por vontade própria. Eu não tenho nada a ver com isso, viu, Rodrigo, João e Itamar? Meu papel foi criar vocês, o resto é problema de vocês. Imagine vocês que, como hoje é Dia dos Pais, os pais imortais, encarnados aqui da Terra, de um modo geral, não costumam fazer isso com seus filhos, né? Ah, eu gerei o filho, pronto, a partir de agora você está com um dia de vida aí, problema seu, se vire agora, se você vai para um lado ou para o outro, se você vai pender para isso ou para aquilo, porque minha parte foi lhe gerar. Imagina, se Deus tem todos aqueles atributos, né? Incluindo a bondade, o amor, misericórdia, etc. Como é que ele faria isso com a sua criação, né? Abandonar. A partir de agora é você que decide se você quer ir ou não. É evidente que isso é uma reflexão simplória, simplista. Não matem o mensageiro, né? Por favor. É apenas uma reflexão no sentido de se tentar, de uma maneira assim mais acessível, começar a entender essa resposta que os espíritos que dizem que claramente tem um viés religioso também, né? Voltado, evidentemente, para o catolicismo, que era a religião predominante na época na França e na Europa, né? Eu, pessoalmente, não vejo onde entraria o livre-arbítrio nessa questão. Sora, aí é quase com abandono parental, né? Se o doutor Bruno tivesse aqui, talvez pudesse até falar um pouco melhor sobre isso como advogado. Mas no sentido assim literário, né, da frase, parece um abandono parental, né? A partir da hora eu já criei, não me interessa. É a mesma concepção que a gente poderia ter para o mundo, né? Eu criei o planeta, agora o que vocês vão fazer com eles também é problema de vocês, né? Se virem e tal. Mas entrando na filosofia espírita, basicamente é isso aí, né? O espírito é criado.
simples e ignorante, o que me dá a entender que esse espírito já é criado para a concepção humana e não para passar por outras experiências na natureza. Eu não vejo isso dentro dos estudos espíritas da base. Eu vejo esse direcionamento, no meu ponto de vista, equivocado da criação do espírito humano em outros autores, ou alguns autores, mas não em Allan Kardec, né? Mas há quem goste de achar ou romancear que nós passamos pelo mundo mineral, atômico, animal, não sei o quê. O ser humano por si só, do ponto de vista físico, né, do ponto de vista biológico e orgânico, já é um animal, né? É um animal racional, considerado assim pela biologia, pela ciência de um modo geral. Mas não significa que, para Fred ser Fred hoje, ele passou por uma experiência na pedra ou de qualquer outro tipo de animal irracional. Eu não entendo assim dentro do espiritismo, dentro da base do espiritismo, eu não vejo isso. Então, me parece que a resposta do espírito direciona nesse sentido da criação, né? Simples e ignorante não quer dizer que você tem uma relação inicial de existência somente na Terra ou em outra forma que não seja humana, não está dizendo isso, Cinco né? minutos, Fred. Pronto. Então, é basicamente isso. O primeiro é essa questão do livre-arbítrio, que vai ser começada, de certa forma, a ser discutida a partir dessa questão também, né? E dessa questão de bem e de mal, que vai se estender nas próximas questões aí, que é interessante. Vamos lá. Itamar, meu irmão, você agora, deixa eu Eu zerar. quero ficar por último, Rodrigo. Pronto, seu João, meu amigo, o senhor então. Tá ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo sim. Relê a pergunta, porque eu estou aqui com outra tradução, e a Kardec pede aqui, hoje deu bugo. Tá bom, a pergunta é o seguinte: por que que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Aí a resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus com U, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem como aptidão para o mal, mal com L aqui agora. E os que são maus, maus com U, assim se tornam por vontade própria. Essa é a pergunta e a resposta. Tem uma diferença aí de tradução, eu não sei nem qual foi a tradução aqui, se foi daí da Edicel, que eu abri aqui, ou da IDE, mas logo. A pergunta está certa, né? Kardec queria saber, beleza. Agora, no começo da resposta, aqui nessa tradução, diz assim: é por serem dotados do livre-arbítrio. Não é uma pergunta como o Fred citou na Kardec pede, eu não vi, não estou com ela aqui aberta. É, no Kardec pede aqui, ele faz como uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Pontinho de interrogação. É, nessa tradução que eu abri aqui rapidamente, que eu estava um pouco atrasado, não tem resposta, é uma afirmativa, né? Certo. Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes. Eu acrescentaria sempre a questão da inocência, que aí ele completa tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram-se por sua vontade. Segundo alguns estudos hoje em dia na psicologia, não me lembro quem, que eu li um artigo há poucos dias, a psicologia hoje em dia está buscando entender de onde brota no ser humano. Naturalmente, ela está falando corpo físico, qualquer coisa, e nós entenderíamos espírito. De onde vem a vontade de cada ser?
Como é que a gente agora quer uma coisa e em fração de segundos muda de ideia? Porque o pensamento tem a velocidade maior do que a da luz, segundo alguns estudiosos. Desta maneira, a gente começa a entender que para descobrir onde está, eu não vou dizer incrustado ou imbricado, sei lá, na gente, em todos nós, essa tal da dona vontade. Alguns dizem assim, mas é o querer. Querer e vontade no dicionário são sinônimos, não muda nada. E como é que a gente quer ou tem vontade? Esse é um problema que eu quero crer que até no Espiritismo também ainda não achei nada que explicasse de onde vem a vontade na gente. Ora, o que é que Kardec vai dizendo no Livro dos Espíritos? Que o ser humano vai evoluindo, né? Vai progredindo, como queiram chamar, e sabendo melhor escolher, na medida que amplia a evolução através da prática da caridade e progredindo no sentido intelectual também, pelo estudo, que é interessante. Aí a gente começa a saber melhor escolher, porque o grande problema agora é a gente saber o que uma coisa é verdadeira e outra não é, ou onde começa a honestidade e a desonestidade em nós todos. Como é que se classifica, desculpe, esse posicionamento nosso e que parâmetro a gente usa para bitolar o nível ou o percentual de honestidade em cada um de nós? Jesus não usou a palavra honestidade. Ele disse em Lucas 16, chamou de fidelidade. Ele anotou assim: quem não é fiel no pouco, também não é no muito. É outro questionamento que cabe ampla discussão, porque o pouco e o muito são relativistas, não chegam a um limite exato. Como um percentual de honestidade em alguém, 10%, 20%, 50%. Mas uma coisa já fica clara hoje em dia, que não tem ninguém 100% desonesto e nem 100% honesto, salvo aqueles que alcançaram a progressão absoluta. Isso se aplica também nos outros ramos da atividade humana, no campo da emoção e do sentimento de cada um de nós, que é o grande desafio da humanidade agora: dominar, controlar ou desenvolver essas faculdades ou virtudes, como queiram chamar por aí. Mas vamos ficar por aí, porque é muita coisa para a gente pensar. Certo. A questão que Fred colocou, muitos amigos meus, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, me questionavam, somente na pergunta 121. Sendo Deus bom, criando seus filhos, um pai bom, quando cria o filho, direciona o filho para o bem. Então, dá bons estudos, boa alimentação, proteção, tudo isso. E Deus cria todos nós simples e ignorantes e nos deixa solto. Então, muitos jovens que me perguntavam isso na mocidade, era uma questão muito levantada entre eles.
E eu sempre respondia para eles: Deus nunca nos abandona. A gente nunca tá sozinho, né? Mas a partir daí eu já não sabia mais orientá-los. É porque eu li na doutrina espírita, não, Deus nunca nos abandona. A gente tem o livre-arbítrio que Deus nos concede, mas nosso Pai nunca nos abandona. Mas eles me falavam, mas não nos abandona, mas não, por que que não pode direcionar? Boa pergunta, né? Porque meu pai, eles me falavam isso. Não, meu pai me botou em boas escolas, eu estudei. Se meu pai não me botou em boas escolas, ele me deu uma educação dentro do que ele poderia, da limitação dele, que ele trabalhava, vários trabalhos e tal. E foi um questionamento muito grande nas mocidades. E muitos jovens deixavam o movimento espírita por causa disso, sabia? Por incrível que pareça aí. E essa pergunta sempre me deixou nesse questionamento. E aí vocês estão falando aqui agora, eu estou me recordando dela. Porque ainda para alguns fica, né? Mas é bom ouvir vocês, porque aí a gente acaba aprendendo mais, pode ser que a partir daí eu possa saber orientá-los melhor, né? É isso. Tamar, você, meu amigo? Vamos nos lembrar, eu não participei da discussão anterior, mas vamos lembrar da 120. Qual foi a 120? A primeira coisa que Kardec quis saber foi se os espíritos passam pela feira do mal para chegar no bem. Aí ele está aprofundando. Na 121, ele vem aprofundar, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal? Kardec descartou os espíritos, né, de que não precisa passar no mal, mas pela ignorância. O significado de ignorância é o quê? Desconhecimento. Ignorar é desconhecer. E aí ele vem na 121, né, e aprofunda. E esse aprofundamento já vem justamente levando a gente para uma outra vertente, que é a vertente da progressão espiritual. Kardec, dialogando com a França daquela época, a França que tinha teoria evolucionista, que tinha também a teoria do pecado original, né? Então Kardec faz esse diálogo com a França daquela época. E também faz um diálogo em relação a respeito da origem do mal. O que Kardec trouxe aí já é de chofre, de imediato, descartar qualquer hipótese de que Deus criou o mal. Porque onde estava esse diálogo estava muito presente na França daquele período. Então Kardec diz, olha, Deus não criou o mal, de jeito nenhum. Se Deus criasse um espírito mal por natureza, ele teria uma enorme dificuldade. Então Deus criou o espírito. Como? Como é que ele criou? De que forma? Com simples e ignorante. Simples no sentido, né, do desconhecimento. Da faixa inicial que a gente vai reportar lá, a definição de espírito na pergunta 23. E aí a proporção que o espírito, que o princípio espiritual vai progredindo até chegar. Hoje eu até repassei um vídeo aí para vocês, para todos os grupos, uma explicação bem simples e lógica a respeito da progressão espiritual e do exercício do livre-arbítrio. Na minha concepção, o meu entendimento é que a partir do instante que o espírito, o princípio espiritual se torna espírito com racionalidade, consciência, início do exercício do livre-arbítrio, ele é sempre amparado por quem? Por Deus de uma forma direta através das suas leis. As leis vai amparando e a partir do instante que o espírito vai progredindo, ele vai atingir a plenitude do livre-arbítrio quando ele atinge também a perfeição. Enquanto ele não percorrer todas essas escalas, o seu livre-arbítrio é extremamente relativo. E aí é semelhante ao que a gente faz aqui na Terra. Eu sou livre até enquanto eu não vou ultrapassar o direito alheio. Então, enquanto eu não passar, enquanto o espírito não ultrapassar os limites das leis de Deus, que são previamente estabelecidas, ele vai exercendo o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é extremamente relativo e atrelado ao progresso espiritual. Essa é a minha percepção. E aí, o que acontece? A vontade própria, que é o exercício total do livre-arbítrio, vai se tornar pleno quando ele atinge
à perfeição que ele vai ter um nível de consciência tal que ele sabe que não vai mais sofrer. Vamos reportar aí ao conceito de espírito puro, quando não mais vai sofrer nenhuma influência da matéria, quando ele vai estar no estado de plenitude. Aí, nesse estado, ele está com o exercício pleno do seu livre-arbítrio. Mas, lógico, eu acho que é um assunto extremamente palpitante. E digo para você, Rodrigo, e todos, eu acho pouquíssimo discutido no movimento espírita, pouquíssimo. A gente discute um bocado de bobagens e deixa de discutir pontos básicos, essenciais, como a criação do espírito, como esse estado de princípio e de progressão espiritual, e principalmente dessa situação aqui do exercício do livre-arbítrio, que é onde está a chave para a gente entender todas as questões do ser. Fred, que é psicanalista, sabe muito bem dessas questões aí, que a chave dos questionamentos, o entendimento dos questionamentos na humanidade, perpassa justamente por isso, pela liberdade, pelas escolhas, né? Pelas escolhas que automaticamente geram as suas consequências. Agora, para fechar, eu creio que aí tem enquanto não tem essa plenitude do exercício do livre-arbítrio, tem o balizamento da lei de Deus para evitar, inclusive, que se perca indefinidamente no mal. Muito bom. Fred levantou a mão. 3 minutos, Fred. Deixa eu zerar aqui mesmo. Muito bem. Bons posicionamentos aí de todos. João, eu não sei qual é a tradução que você está, mas no francês é uma questão. Tem um ponto de interrogação na edição original francesa. Portanto, se você está com uma sem o ponto de interrogação, eu sugeriria que você jogasse no lixo, porque não está traduzida do francês corretamente. É virtual, não pode jogar no lixo, não pode deletar. Pode, lixo eletrônico. Porque o original, o espírito pergunta, ele não afirma, né? Ele pergunta no sentido até talvez de provocar Allan Kardec a reflexão, não sei. Um segundo ponto que você traz aí, Rodrigo, é interessante, né? Esse é um dos pontos que você observa aí que está gradativamente diminuindo a juventude no movimento espírita. Isso é muito claro, só não vê quem não quer, né? Ou quer romantizar as coisas, né? Eu tive observando aí umas fotos de duas macro-regional, Feira de Santana e aquela lá de Senhor do Bonfim. Mas diminuiu consideravelmente a quantidade de pessoas que participavam uns anos atrás. Eu não sei como foi a de vocês, mas a de Senhor do Bonfim e Feira de Santana, pelas fotos que eu vi, impressionante como diminuiu a quantidade. O nosso E tiveram se, 143 é, pessoas. e se vocês observarem nas fotos, 95% das pessoas é acima de 50 anos. Cadê a juventude? Cadê os jovens na macro-regional? Você não vê mais, como não vê também nos centros espíritas. Toda proposta que é feita em centros espíritas para a juventude parece que esbarra em uma série de coisas que internas, né? Ah, essa questão do livre-arbítrio precisa ser melhor estudada, no meu entendimento, dentro do movimento espírita, que eu sei que isso não vai acontecer, mas eu acredito que alguns grupos aqui e acolá possam fazer isso com a melhor estruturação de pensamento. Porque você não pode dizer, não pode ficar romanceando, romantizando o livre-arbítrio, principalmente aqui na Terra enquanto encarnados. Esta semana que se passou, um motorista de ônibus em São Paulo foi arrastado do volante por policiais militares. Foi tirado do veículo de forma violenta. Agora me diz, Rodrigo, qual foi o motivo? Cometeu um crime, matou alguém, bateu alguém? Não. O motorista de ônibus simplesmente buzinou uma vez pedindo passagem à viatura que estava andando devagar demais. Os caras pararam a viatura, entraram no ônibus e tiraram a força do motorista por causa disso. Isso é livre-arbítrio? Nós temos realmente livre-arbítrio aqui no planeta Terra enquanto encarnados? Pode ser que na trajetória do espírito o livre-arbítrio prevaleça. Mas, na vida aqui encarnada, esse é só um pequeno exemplo das coisas que acontecem no dia a dia. Então, acho que a gente precisa parar de romantizar o livre-arbítrio e estudar de uma forma mais adequada.
Quando o espírito responde daquela forma que respondeu a Kardec, eu me lembro nessa questão de simples e ignorante, para concluir, me parece muito relacionado àquela coisinha da Adão e Eva, né? Da simbologia da criação do homem. Adão e Eva não eram simples e ignorantes? Não foram criados assim? Zé News, vamos adiante. Itamar também levantou a mão. Diga aí, Itamar. Deixa eu zerar aqui. Eu concordo com essas O observações João de também Fred. levantou a mão. Aí depois o seu João fala. Eu Vai lá, concordo com meu essas amigo. observações de Fred, eu que já fui coordenador de juventude, inclusive um dos idealizadores da Cogenorte, e a gente percebe o desinteresse enorme do, da juventude como um todo, eu vejo até nos próprios meus filhos, né, em relação ao movimento espírita. Aquilo que Kardec concebeu como sendo uma realidade para a humanidade futura, né, de uma difusão ampla e restrita do espiritismo e de uma aceitabilidade por parte da humanidade, a gente não vê. Princípios contidos, sim, mas a doutrina em si, não. Eu vejo, eu que ando muito, vocês também, João também, que tem muita experiência, rapaz, cada dia que passa a gente vê um esvaziamento. Não só, não só esvaziamento das casas espíritas, como muita gente que era do movimento espírita saindo. A semana passada eu fui trabalhar em Morro de Chapéu e com uma menina que era atuante, Fred, lá no movimento espírita, e hoje ela está no movimento católico, está na igreja católica. E eu dialogando com ela, e ela falava a respeito, né, de várias razões. Dentre essas razões, né, essa continuidade da difusão das ideias espíritas atreladas ao misticismo, atrelada ao igregismo. Aí ela disse uma coisa interessante, ela disse, olha, entre uma igreja espírita e uma igreja católica, entre aspas, ela disse, olha, o que eu estou dizendo, não estou dizendo, ela disse, entre o formato do igrejismo espírita e do igrejismo católico, eu optei pelo igrejismo católico, até pelo acolhimento, que a igreja católica me acolhe muito mais do que o espiritismo, do que o movimento espírita. E é verdade isso, entendeu? Eu até compreendi ela, porque a gente tem acolhido desde aquela época das macro-regionais antigas, João, que a gente teve em vários lugares, que Peixinho já trazia essa ideia, né? Do acolhimento, e a gente não consegue fazer isso, gente. A gente não consegue. E a nossa juventude, com hoje a evolução que está de tecnologia de tudo, a gente ainda tem planos de aulas da época que eu fui evangelizador em Baixa Grande há 45 anos atrás. Formato que não atende. Eu participei da última Congenorte em Baixa Grande, os meninos têm um esforço enorme, a coordenação e tudo, mas no fundo a gente vê os meninos apáticos, os meninos sem beber na fonte e terminam saindo. Eu conversei recentemente em Jacobina, Fred, com o Caio, né, sobre isso aí, e dos meninos que fizeram parte da juventude, a gente percebe. Não estou culpando ninguém, porque eu também fiz parte desse processo e não soube conduzir, né? Eu não soube conduzir isso. Eu fui para Tocantins, participei de atividades levando a Ana Maria para a Juventude Espírita de Palmas, na sede da federação. E a mesma coisa, todo mundo perdido, todo mundo, entendeu? É algo assim, e a gente percebe um esvaziamento. E aí as macro-regionais, a gente percebe também isso. Eu conversei com algumas pessoas de Jacobina, com o vídeo, esse ia para a macro-regional do Senhor do Bonfim, e conversei com o pessoal do Juazeiro, muita gente desmotivada. O formato que a federação faz, João, como você mesmo me convidou para ir, é um formato engessado. É um formato que a gente que participa, a gente simplesmente vai ser orientado por pessoas que têm menos conhecimento que a gente. Pessoas que sabem muito menos que a gente. Então eu mesmo não participo de um negócio desse. Para eu ouvir Tamar, gente que sabe menos que a gente. pelas fotos que eu vi da Macro Regional Norte, não teve ninguém de Jacobina. Pelas fotos que Não, eu vi, ninguém. né? Não foi ninguém, não. Ninguém. Não foi ninguém. Ninguém teve interesse. E de Senhor do Bonfim foi mais gente, mas de Juazeiro também não foi nem metade. Mas é um formato engessado que você não pode. Você vai ser conduzido por gente pior do que você. Então, é um cego conduzindo cego. Tem que ter gente que tenha pelo menos igual ou melhor conhecimento que a gente. Senão, vão fazer o quê? Seu João, o senhor agora, seus 3 minutos.
Bem, Eu acho que eu vou participar agora da macro-regional da Chapada. Tem tá mais gente. convidado. Tá Tá convidado, é. convidado. Rodrigo, anota, viu? Claro, maior prazer, Fred. Ah, Fred, se 2027, se der certo, eu vou. se tu soubesse a guerra que nós travamos com a FEB agora, Foi, eu para lembrei, Tramar falando agora, eu lembrei. tentar, Itamar, mudar alguma coisa, mas é difícil mesmo, realmente. Essa guerra eu travei Mas, durante muitos anos, João. Hoje mas, nem lembram que eu coordenei o CR hoje. É como se eu nem tivesse existido. mas a gente continua. Bom, a questão inicial do livre-arbítrio, eu acredito no meu pequeno entendimento, que ele brota, vamos chamar assim, na gente, na fieira da progressão, quando a gente recebe o raciocínio. Quando se opera isso em nós, também não sei, mas a inteligência que os outros têm, principalmente os irmãos animais, que têm inteligência fantástica, hoje em dia comprovadamente por cientistas de grande renome. Aí, o livre-arbítrio é como se fosse um curso que a gente vai aumentando, estudando na medida que evolui pela instrução e pela caridade, né? Amai-vos ou amai-vos, que está lá no Evangelho, que é a mesma coisa. Assim sendo, também quero crer eu que a nossa responsabilidade é proporcional justamente a esse nível de progresso do nosso livre-arbítrio. E Paulo tentou colocar isso. Quem se lembra, Paulo colocou de uma maneira religiosa de Antônio que quem com a lei pecou, com a lei será julgado. E quem pecou sem a lei também, sem a lei será julgado. Ele está querendo dizer justamente isso na linguagem mais mística de antigamente, do judaísmo, do cristianismo nascente, né? E isso vai ter que a gente entender. E eu quero acreditar aí, não sei se vocês concordam, que a ciência também tem feito muito pouco, principalmente em dois campos: psicologia junto com psicanálise, né? Que uma e outra são irmãs gêmeas. No Brasil, psicanálise ainda não é matéria, mas serve para na psicologia, né? Como aprofundamento. E a neurologia agora, que vem andando junto com a física quântica, também a física quântica tem um grande cabedal para ajudar, para tentar começar a estudar, porque a minha preocupação agora, e eu tenho pesquisado e buscado muito, a inteligência artificial e nada não diz nada mesmo, não. E quem lá botou também não entende. É como saber as nossas vontades, os nossos sentimentos e emoções. De onde vêm e para onde vão, na linguagem mais populacha. Porque agora eu quero e amanhã não quero, porque eu mudo toda hora. Tudo bem, o uso do livre-arbítrio é relativo, claro, isso a gente sabe disso. Mas o problema é a causa de tudo isso, vamos chamar de dentro, porque naquela pergunta, não sei se você lembra aí, quando Kardec pergunta o que é espírito, estão lembrados? Qual é a resposta? É uma selha, uma chama, uma centelha, como queiram chamar. Não tem também a resposta, não. Imagina isso para definir quem somos nós, porque segundo lá, nós somos espíritos. Perispírito e corpo são vestes temporárias. Imagina, vamos chamar numa linguagem popular, para a gente entrar dentro da gente, Fede, pela psicanálise, como é que Freud fazia? E hoje em dia, Fred, aqui para nós, muitos irmãos psicólogos, mas são dezenas que me procuram com esses dilemas. E eu não sei também nada. Eu não tenho o que dizer, né?
porque lá onde vieram não aprenderam e às vezes colocam coisas que não têm nada a ver com a realidade do que estão querendo saber, ou nós todos estamos querendo saber. Sobre a questão da juventude, Fred Itamar e os demais, Rodrigo viu. A federação ainda tem alguns engessamentos em algumas áreas. Eles agora criaram uma espécie de anualmente um curso virtual para quem só pode dar aula naquela área, quem está todos os meses participando daquele estudo virtual, que pode até ser bem intencionado. Mas eu vi, e Rodrigo viu lá, companheiros que eu não vou citar, por exemplo, na área mediúnica, não sabem quase nada, meu Deus. Eu nem fui lá. Eu ainda peguei um pouquinho de tempo na área de estudos, para ver se tinha alguma metodologia melhor para se aplicar também na juventude. Entendeu? Porque as metodologias, que a gente chama isso em pedagogia, não estão acompanhando o que as outras igrejas estão fazendo, e eles estão na frente, é lógico. Não é que é para atrair o jovem de qualquer maneira, não, mas tem que dar conteúdos e algo mais. Aqui a nossa companheira Josimeire está usando futebol, voleibol, está com um grupo bom, de 20 e poucos jovens, mas só segura por causa do esporte, viu? Só por causa do esporte, porque o estudo eu não estou indo por falta de tempo, e às vezes que eu não aguento estar caminhando toda hora para lá e para cá, se alguém não me levar de carro no centro, aí eu não posso participar nem olhar, pelo menos ver os conteúdos, né? Mas o que observa lá no Ipirá, a juventude, você viu, né? Foram 140 e poucas pessoas, né, Rodrigo? Foi cento e O tempo quarenta IT e nós estávamos em média de 30 jovens. Então vamos falar 20%, né, Fred? Ainda foi melhor porque o menino de Pirá, o Tarciso. Tarcísio, que é o presidente do Centro Espírita mais jovem do Brasil, um bom trabalhador, Fred, grande trabalhador, ele ainda mobilizou muitos jovens lá de Pirá para participar. Então, pode ser que aqui, ali ou acolá, se consiga algumas exceções, mas está difícil realmente. Senhor de Bom Pinho, você mesmo viu, né? A dificuldade enorme, Juazeiro, Jacobina, essas cidades e outras tantas. Até Feira de Santana também, né? Por quê? Porque estão querendo, por exemplo, a gente Tempo, seu João. propôs, sim, só para completar, a gente propôs que alguém da região participasse de determinadas oficinas, eles não aceitaram. Foi isso, Rodrigo? Não Foi. aceitaram. Não aceitaram, Eu não. de lá, porque a gente não tomou o tal do curso. Aí trouxeram os de lá. Aí, A FEB não aceitou, é. Vai Itamar não é falando. A isso FEB mesmo? não aceitou. Não aceitou. Infelizmente, gosto de todo mundo, são meus amigos, mas não concordo com isso de maneira nenhuma. Então, por enquanto, tá bom. É, eu acho que falta esse negócio de agregar, né? Eu tenho, me reúno como coordenador da área da comunicação do CR22, eu me faço reunião com eles aqui, né? Tem vezes que Luciano me chama, Marcos Machado me chama, a gente conversa, mas eu falo para eles, vocês estão atrasados na área, principalmente na área da comunicação. A FEB não tem um site assim atualizado, não tem um atendimento pelo WhatsApp. Se uma pessoa entrar pelo WhatsApp hoje e quiser conversar com alguém lá, não tem. Então eles estão muito atrasados. Eles admitem o atraso, mas não admitem alguém para ajudar. Esse é o problema. Então é um grupo fechado. A gente entende, a gente sabe que existe isso. Eu vim de São Paulo, onde tinha 5 federações, então era um grupo fechado, a gente sabe disso. Agora, uma coisa que eu percebo nas juventudes, até porque estou muito no meio delas ainda, o jovem perdeu muitas vezes a condição financeira que ele tinha. Vou citar o exemplo de Pirá. Por exemplo, quando a gente, no sábado de Pirá, quando a gente começa o credenciamento, que eu credencio, eu estava responsável da comunicação do credenciamento de todos os jovens, nenhum deles tinha comprado almoço para almoçar conosco, né? No sábado nem no domingo. Eu não lembro se eu falei com o seu João, se eu falei com o Falou, Roberval na hora. Eu falei, falou, ó, falou. seu João, Roberval, vamos pagar o almoço desses jovens aqui, porque é uma confraternização, velho. Nem que a gente pague no nosso bolso, eles têm que almoçar com a gente, porque ali a gente bate papo, confraterniza. Eles vê esse movimento, entendeu? Então, muitas vezes eu acho que falta, e a igreja tem muito isso, ela investe depois para ter o retorno lá na frente, né, na juventude. Então, ela investe nesses jogos, é que Meire tem feito. Investe numa coisa, investe na outra,
para pegar eles nessa questão. E aí eu notei isso. Então, os jovens que estavam conosco nos acompanharam do início ao fim, no sábado e no domingo lá, porque a gente teve todo esse envolvimento com eles, eles trabalharam, eles estavam todos inscritos na oficina mediúnica, que show de bola, cara. Mas eles não aceitaram quando a FEB muda a oficina mediúnica, eles todos saem. Nós perdemos todos. Eles ficaram trabalhando no evento, mas não foram para a oficina. Então, essa coisa que eu acho que tem que melhorar e a gente vai conseguir, né? Eu acho que a gente vai de pouco a pouco aí. E aí eu até falei pro Luciano, eu falei, Luciano, isso que você está fazendo, a Federação Espírita fez um tempo atrás, e aí se criou a USE. Os jovens saíram da Federação Espírita de São Paulo e criaram a União das Sociedades Espíritas. Se continuar desse jeito, vai acontecer isso. Vão se criar outros. Então a gente está alertando, porque nós passamos por isso. Eu passei por isso lá. Estou vindo para cá, a gente tem essa união, mas se ficar nisso, os jovens vão se mobilizar e criar um outro movimento. Também estudando a doutrina espírita, mas não vão seguir mais a FEB. Foi o exemplo que a gente teve em Irecê. Irecê, né, Diomira nos falou, e é um grande exemplo para a gente. A caravana, né, visitou 43 centros espíritas, sendo deles só 17 filiados à FEB. Olha que exemplo, cara. Show de bola, né? E é isso que a gente vai aprendendo. Itamar levantou a mão e Fred depois. Um minuto aí, desculpa esse desabafo. Não, Vai lá, Rodrigo, eu Itamar. acho que é interessante essa discussão, porque aí a gente não está fugindo, embora foja da temática, mas a gente não está fugindo do assunto espírita. É claro. É, a prova disso, a prova de quanto as federações têm atrelado, têm abafado, têm evitado de ampliar o movimento espírita, é a atividade que vocês aí em Baixa Grande faz ao longo de vários anos das atividades regionais. E, rapaz, isso é um formato que a gente já levou lá atrás, desde Edinolha, desde Peixinho, para que pudesse expandir isso em toda a Bahia, rapaz. É um formato que fez que deu certo e porque não foi aceito, porque não nasceu da cabeça deles. Não nasceu dele. Se tivesse sido um movimento criado pela federação, já estaria espalhado. Rapaz, é interessante como orgulho, né? Como sentimento O dizer, não, sentimento isso de não. não foi criado por mim, isso não vai para frente. Eu levei esse formato, o formato da atividade mediúnica que Clécio Sadi implantou em Jacobina, né, da evocação daquele trabalho, e apresentei no encontro estadual lá também, como esse formato daí de Baixa Grande. Isso há 20 anos atrás, para que pudesse expandir, ouviram, silenciaram e simplesmente não botaram para frente. Então, o que acontece? Aí, Rodrigo, eu digo para você, o ano que vem, né, eu pretendo diminuir minhas atividades particulares e me dedicar mais ao movimento espírita e vou vou trazer esse formato, tanto da atividade mediúnica que foi implantado lá atrás, como esse formato de vocês, para a gente expandir na região onde eu estou trabalhando agora, que é Irecê, que é Ceabra, onde eu já passei Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina. Eu pretendo me fixar mais aí em Baixa Grande, e aí para a gente expandir esse formato e deixar a federação de lado. Pronto, ela quer, fique para lá e a gente não precisa ser institucionalizado. Eu acho que essa questão da institucionalização, dizer, não, vamos criar uma organização para isso, não. É a gente levar essas ideias, esses formatos que deram certo. São as experiências exitosas. Eu acho que aí agora a gente começa a ampliar mais o movimento espírita, porque está morrendo, está morrendo. Fred, meu amigo, você. Pois é, gente, isso é assunto que dá muito pano para manga, né? Porque tudo que vocês disseram aqui são coisas que estão sendo discutidas há décadas, né? E que não entram nos ouvidos daqueles que gerem a federação, infelizmente, né? Às vezes eu até questiono se ali tem eleição ou se é livre nomeação, viu, João? Eu acho que é uma sucessão, não é eleição, é diferente. Eu só queria fazer uma correção pequena, João. Na questão da psicanálise, eu faço uma graduação em psicanálise, né? Eu não faço um curso livre, como tem no mercado. E uma graduação são 4 anos de estudo, né? Onde a gente se aprofunda na psicanálise. Então a gente percebe muita coisa do ser humano, do comportamental do ser humano,
que não se enquadra nesses romances humanos que a gente faz da vida. A gente romantiza muito as coisas, né? Eu tenho um amigo que trabalha e milita no movimento espírita aqui na Bahia e que é psicólogo há muitos anos. Uma vez eu perguntei a ele por que que os ensinos de Joana de Ângeles são aplicados pelos psicólogos espíritas. Ele me disse que os ensinos de Joana não se aplicam no trabalho profissional. Não servem para a vida profissional aqui na Terra. E olha que ele é um cara bem estudioso e gosta das obras de Chico Xavier, mas ele disse que não se aplica, não tem como aplicar. Se fizesse uma parte daquilo ali, o próprio Conselho Regional de Psicologia talvez até cassasse a credencial do psicólogo. Então só serve para o mundo espiritual, João. É romance, é fantasia, é ilusão. Não serve para o ser humano enquanto ser permanente, né? Então é uma coisa muito. É a mesma história do livre-arbítrio. O arbítrio precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor entendido, mas sem melindre, sem birra, sem querer ninguém querer forçar a sua opinião sobre o outro. Não, de uma forma como Kardec sugeriu, livre pensamento, né? O que os espíritos fazem na resposta da questão 121 não é livre-arbítrio, não. É imposição de pensamento. E pensamento religioso. Quem quiser pensar diferente, pensa, tem liberdade para isso. Mas evidentemente que ali é um pensamento religioso, é um pensamento com viés religioso. Não é profundo, não. É reprodução de um pensamento religioso com outra linguagem. Vamos adiante para ver se dá para fazer mais uma, né, Rodrigo? É, o seu João quer falar ou não? Não, Ou vamos tá adiante? bom. Mas o dia. Exatamente. Uma coisa que Fred falou dessa questão da psicologia de Joana. A psicologia transpessoal, vamos lá. Ela não é reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia do Brasil, mas ela é reconhecida fora do Brasil, velho. Coisa curiosa. O primeiro país a reconhecer a psicologia transpessoal foi Estados Unidos. Eu tenho estudado isso até um pouquinho na questão do meu doutorado. Por que que o Brasil não reconhece? O motivo Para é que a gente possa simples. ajudar até e tratar as pessoas melhor, né, O Fred? motivo é simples, Rodrigo. Aspecto religioso. O Exatamente, meu amigo. Você Brasil é uma chegou aí. sociedade religiosa, É culturalmente. isso aí mesmo. É Então, por causa da isso questão da interfere nas religião. decisões da ciência e da política. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Questão número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Pontinho de interrogação. Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que se encaminhe para uma senda de preferência a outra? Outro pontinho de interrogação. Resposta dos espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a quem cede em virtude de sua livre vontade, e o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederem à tentação, outros resistirem. Beleza? Depois tem a A e a B, mas vamos nessa aqui primeiro. Você, meu amigo Fred, bora lá. Deixa eu zerar aqui. Será que também? Bora lá, Kardec faz aqui duas questões em uma, né? Mas seguindo uma ordem de pensamento. É, é uma pergunta que a gente que depois começa a estudar o Espiritismo poderia fazer também, né? Como? Se eu sou criado simples e ignorante, e durante muito tempo eu acabo ficando assim, enquanto espírito numa senda de progresso. Como é que eu posso avocar ou evocar, né, o livre-arbítrio para mim se eu ainda nem sei o que é isso? Se eu não sei o que é bem, se é que é mal, eu estou sobrevivendo. Vamos nos lembrar que o planeta já passou por uma fase chamada de primitiva, onde o ser humano, o espírito humano também era primitivo. Eu vivia conforme os meus instintos. Isso durou muito tempo, né?
Então, nesse período, muito provavelmente, eu não tinha nem ideia do que significava liberdade ou livre-arbítrio. Eu segui os meus instintos, a minha necessidade de sobrevivência. E assim foi, certamente, por muito tempo, né? Isso levando-se em conta, evidentemente, que nós tenhamos encarnado inicialmente aqui na Terra, né? Eu estou falando baseado na história que a gente conhece, que é a do planeta Terra. Então, onde estaria o livre-arbítrio aí? Não existe. O instinto dominaria, né? Isso é provavelmente um ponto sem muita discussão, eu acredito eu, né? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Ou seja, o instinto é uma causa que independe da vontade do espírito, né? Eu talvez tenha vontade, João, você que trabalhou muito tempo na área policial, de no momento de um assalto tentar dialogar com o ladrão. Mas meu instinto vai permitir isso? Ai, Meu meu pai. instinto de sobrevivência vai permitir que eu tente dialogar? Quando o cara tá com a arma apontada para mim, talvez drogado, talvez não? Não. Meu instinto vai me dizer sobreviva. E aí eu posso ter diversos tipos de reações, né? Seja de passividade ou de ação, posso ter, né? Como ser humano. E onde é que está o livre-arbítrio aí, então? A minha vontade. Ela ficou dependente da vontade do outro, né? Da vontade de outra causa, né? Então é uma coisa um pouco complicada que necessita que a gente entenda melhor, não só filosoficamente, mas do ponto de vista do espírito, isso aí, né? Eu, como disse antes, né? O livre-arbítrio funciona muito bem para a progressão do espírito. Mas para a vivência aqui na Terra, eu acho que precisa ser melhor compreendida, precisa parar de ser romantizada. É o que se contém na grande figura emblemática, aí ele entra, né, na simbologia, pelo menos na resposta que colocam como uma figura, né, como uma simbologia. Na resposta anterior ficou mais próximo, como se fosse uma realidade. Um ceder à tentação, outro resistir, ou seja, mas os codificadores, o espírito que respondeu a Kardec, os espíritos, cederam à tentação de religiosizar, ou seja, de trazer o viés religioso também ainda para a resposta. Precisava ir para essa figura simbólica de tentação? Eu acho que não. Mas talvez fosse uma linguagem da época que fosse melhor compreendida. Vamos dizer assim, não, não para Kardec, porque eu acho que a questão dele é muito mais profunda do que a resposta, né? A questão dele é muito mais provocativa, tanto é o mal que ele se refere não é o mal individual, mas a maldade humana, né? Enquanto ação, pensamento. Tanto é que é mal com L, como o Rodrigo gosta de separar, mal com U, mal com L. É maldade de sociedade humana, do ser humano como homem, como como humanidade. E não Fred resolveu fazer uma maldade com ser mal com alguém. É diferente, né? Então a pergunta de Kardec, no meu entendimento, é mais profunda do que a resposta. A resposta é mais simplória, é mais voltada mesmo à manutenção do entendimento religioso ou filosófico religioso da questão, né? Tanto é que ele joga a queda do homem e o pecado original na resposta que, no meu entendimento, não precisaria. Eu acho que antes disso, a resposta já estaria mais interessante. Quando envolve pecado original, tentação, mesmo simbolicamente, é uma tentativa consciente ou inconsciente, como diria Freud, de se envolver religião, mais uma vez, dentro da concepção do entendimento da resposta. Vamos adiante. Você, Itamar, meu amigo. Concordo plenamente com o Fred. Né? Eu estava refletindo de que a pergunta é muito mais profunda do que a resposta. Muito mais. Se você observar bem, Kardec aperta aí. Ou ele formulou, ou então, se foi para o espírito, ele traz uma questão emblemática e de uma tensão filosófica, né? Uma tensão filosófica. Ó, se o espírito não tem tendência para o bem nem para o mal, se ele apenas vai exercer o livre-arbítrio, e por que ele deveria escolher o bem? Olha aí uma pimenta. Por que é que ele deveria escolher o bem e não o mal? E por que, escolhendo o mal, ele não é permitido que exerça esse livre-arbítrio?
O espírito vai escolher o mal. E aí? Não é permitido, ele é tolhido no seu livre-arbítrio se ele vai indefinidamente escolher, optar pelo mal. Isso a gente sabe, isso a gente aprendeu. Então, essa liberdade é extremamente restrita e relativa, né? Aí, na minha teoria, aí já é a teoria de Itamar, uma compreensão que tem já isto em cada ser um princípio voltado para o bem, porque vai lá aquela questão 625, onde está escrito a lei de Deus na consciência. Se o cara tem consciência, ele sabe que ele vai destinar para o bem. Então, de uma forma indireta, ao ser criado, ele já tem essa tendência de ir para o mal, que isso é um princípio dotado da criação. Minha teoria, minha compreensão. Minha compreensão. Senão, e não tem essa liberdade, não. A liberdade é restrita, é atrelada ao progresso, como eu trouxe essa teoria antes. Senão, o cara ia para o mal o tempo inteiro, o tempo inteiro. O espírito diz, não, eu sou livre, eu vou fazer o mal, eu vou querer o mal. E não é assim. Agora, eu sou livre, vou fazer o bem. Aí é permitido. O bem é permitido. Você pode fazer o bem o tempo todo. Mas se você diz, não vou fazer o mal. A própria legislação humana não permite isso. Então, a liberdade é extremamente relativa e restrita e atrelada às leis de Deus, onde, na minha concepção, já vem sim, de uma certa forma, insta no ser, buscando conduzir sempre para o bem, para o progresso. É o meu entendimento, talvez eu esteja errado, mas a minha concepção é essa. Seu João, o senhor agora, meu amigo. Rapaz, é como eu vinha dizendo, o negócio é difícil. Difícil não, dificílimo. E quando a pergunta está melhor do que a resposta, claro, né? Mas quando no final eles colocam figura, embora colocou como figura, da queda do homem, a tentação, eu quero crer, salvo o melhor juízo, que isto não caberia de maneira alguma na resposta. A resposta ficaria melhor se tirasse esse último parágrafo. Por quê? Porque a lenda de Adão e Eva, gente, é tão infantil, porque antes da civilização judaica, o Egito, a Índia, a China, né? Civilizações multimilenares. Então, isso é apenas uma lenda restrita a um pontinho ali no, na beira do Oriente Médio, que não cabe nisso aí. Então, excluído isso, voltamos à questão. Ora, como Itamar já citou, o ser humano tem, se está escrito, ou insta, ou gravado, sei lá como é, dentro de nós espírito, como eu digo e volto a repetir, nós não sabemos quem somos nós. Eu costumo ouvir palestrantes famosos, Espiritismo diz, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? De nada. Pode até dizer de onde veio, para onde vou, mas dizer quem é eu, ninguém sabe não, porque o livro dos Espíritos, até agora, neca. Negócio de dizer que nós somos espíritos é super simplificação infantil. Não leva a lugar nenhum para quem quer aprender mais. Porém, entendo também que para aquela época seja a única coisa que se poderia dizer. Ou também os médios ou os espíritos que passaram a resposta não tinham como saber também, não passaram. Tudo isso é possível de ter acontecido. Aí ele diz, o do livre-arbítrio desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Está mais ou menos. Está mais ou menos que, como eu falei anteriormente, a nossa progressão caminha junta com o livre-arbítrio. A escolha com liberdade tem como origem a vontade própria do espírito. Voltamos de novo ao velho prego no calcanhar de Aquiles para saber o que é vontade, de onde ela vem
e para onde ela vai e por que ela existe dentro de nós todos e como a gente cria ela, não sei se é automático o termo que pudesse aplicar aí, não sei, não, é muita coisa, mas é muita coisa mesmo para a gente ainda entender. Aqui dele faz aqui uma outra aqui, estando fora dele a causa da sua decisão, esta deriva da influência às quais desejou obedecer. Essa aí ficou meio confusa. A causa da decisão não está fora de nós. Essa resposta está meio embaralhada, muito embaralhada, porque embora a gente possa ser influenciado pelo ambiente externo, e muitas vezes a psicologia diz que como é fruto do meio ambiente, eu não concordo. Aí ela entra num denominador comum, mas a realidade é bem diferente. O homem é fruto do meio ambiente, os homens e mulheres que estão num nível ainda acanhado de progressão ou de evolução, que se deixam levar pela onda do Maria e João vão com as outras. Mas a gente tem milhões de exemplos de espíritos mais evoluídos que reencarnaram em ambientes hostis, ambientes infelizes, onde prevalece o vício e a criminalidade, e eles não se deixaram influenciar por isso. Então, tudo isso aí cabe ainda muito questionamento para essa resposta. A pergunta não. A pergunta está correta. Agora a resposta tem altos e baixos e flutuações que precisariam estar melhor explicado. E o que mais me chamou a atenção é que o Kardec não fez o comentário que ele sempre costuma fazer. Caberia o comentário dele, ou ele não quis fazer para evitar briga, ou celeuma, ou discussão, qualquer coisa aí desse tipo. Mas vamos deixando o barco andar. Muito bem. Ou ele já colocou embutido aí na resposta o comentário dele, a gente não sabe também. Itamar, você levantou a mão, meu amigo, seus 3 minutos. Rapaz, o negócio realmente. Ó, Rodrigo, quando tu falou que deu um nó no juízo dos jovens, se tá dando um nó no juízo da gente, imagine deles. É, não é? Imagine deles. Se a gente começa a botar pimenta, né? Porque eu acho que talvez Kardec, naquela época, tenha buscado fugir do chamado determinismo, né? Sair daquele determinismo e sair daquele conceito na época, né, da questão da interferência divina de uma forma decisiva na vida do ser. Então ele tem buscado um meio termo, né? Então ele vai ampliar esse conceito de liberdade. Então talvez ele tenha buscado assim, olha, o espírito é livre, mas ele está submetido à lei do progresso. Aí eu entendo. Se ele está submetido à lei do progresso, automaticamente ele vai, tendo a lei de Deus inscrita na sua consciência, ele vai poder escolher com mais claridade o caminho que vai. E aí, se ele escolhe o caminho do mal, ele terá algumas consequências ou limitações que vai fazer com que ele repense, com que ele reflita, com que ele busque por vontade própria fazer as correções. Aí cai por terra aquela teoria esdrúxula do movimento espírita que a gente aprendeu que está errado. Quem não vai pelo amor vai pela dor. Está errado, não é isso, não. Quem não vai pelo amor vai pela consciência, pela uma consciência de que aquilo não está dando certo para ele, que ele vai buscar um outro caminho mais fácil. Não é que você vai tomar porrada e você vai evoluir, não. É um estado consciencial. Então, a minha concepção. Agora, não resta dúvida que é panos para manga, é que é você fazer uma discussão filosófica mais profunda, e aí, meus amigos, eu digo para você, Fred, eu acho que se a gente buscar uma discussão dessa no movimento espírita, na juventude, Rodrigo, isso tenha mais atratividade.
Pegar isso aqui e jogar para eles. Beleza, galera, vamos pegar aqui o que a filosofia diz. Vamos usar a inteligência artificial. O que é que a filosofia diz? O que é que a sociologia? O que é que a psicologia, a psicanálise? E vamos travar uma discussão em cima disso aqui, uma discussão aberta. Cada qual traz seu ponto de vista, pode pesquisar o que vocês quiserem, pode debater. Isso tornaria muito mais atrativa do que você levar um plano de aula pronto e trazer fechado e você atrelar isso como o Meire faz. Depois de sair, vamos jogar bola, vamos jogar vôlei, vamos se divertir, vamos fazer um piquenique. Então, você traz uma discussão filosófica atualizadíssima, inclusive colocando em xeque alguns conceitos, como foi colocado aí por Fred e por João, a respeito das ideias do pecado original, da questão dos espíritos terem sido religiosos, terem sido católicos, atualizar isso, trazer a discussão profunda, porque essa galera nova está todo mundo na faculdade, rapaz. Galera, todo mundo tem acesso hoje a conhecimento muito mais do que a gente. Então, é aprofundar. Eu acho que talvez tornaria isso mais atrativo. Concordo. Antes de passar para Fred, uma coisa que a gente a gente tinha em São Paulo também, um encontro que nem faz aqui o congresso né? Em novembro. Só que na época do congresso lá, a gente fazia os Jogos Espíritas. E aí os Jogos Espíritas a gente atraía as 5 federações. Aí era basquete, vôlei, pimbolim, isso, aquilo, futebol de campo. E aí a gente dormia na escola. No final da tarde a gente criava essas discussões. Fazia um sarau ali, começava, o tema é esse. E a gente ficava até de madrugada conversando uma pergunta só, muitas vezes, do Livro dos Espíritos, velho. E ali rendia muito, e a gente agregava entre nós. A gente não vê isso aqui. Tá vendo? Jogos espíritas. Qual o problema de ter jogo espírita? Problema nenhum, é só um nome. Concordo contigo, Itamar. Você, Fred, meu amigo, vai lá. Rapaz, é muita coisa, viu? Que teoricamente é legal, mas na prática a gente não vê esse tipo de discussão dentro do centro espírita, motivada por quem sabe e por quem não sabe. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu vejo muitas pessoas que dirigem, que fazem parte do movimento espírita baiano, por exemplo, que a gente tem mais a proximidade, né? Que são pessoas que não são ignorantes. São pessoas que são letradas, que têm diplomas, que têm conhecimentos, né? E que conhecem e muitas vezes estudaram espiritismo, mas continuam realizando as mesmas práticas no centro espírita sem mudança nenhuma. Ou por medo, ou por insegurança, ou seja lá qual for o motivo, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Então, o que vocês chamam a atenção é muito fato. Olha, Rodrigo, fazer jogos espíritas aqui na Bahia tá meio difícil, porque a maioria tem mais de 50 anos. Então, vai ser complicado você fazer um futsalzinho, um vôlei, que a gente não aguenta mais, né? O corpo não deixa mais. Por conta justamente da ausência desse Entre os atrativo juvenil. jovens. Mas não vai, talvez não dê time suficiente. Mas, se eu não me engano, no encontro de jovens da Bahia, não tem jogos, mas tem algumas atividades relacionadas a esporte, né? Alguma coisa que eu acho interessante isso aí. Então, é complicado, porque são muitos assuntos, muitas questões que envolvem esse tipo de resposta, né? Joãozinho, só, data vênia, só uma pequena correção, não é a psicologia que fala isso, né? A psicologia até estuda isso, mas quem trabalha muito essa questão do meio ambiente formar o homem é o determinismo, né? É a filosofia, a corrente determinista que veio lá desde Demócrito, lá na antiga Grécia, e foi se aperfeiçoando, se estendendo ao longo dos séculos, né? A psicologia ela aprofunda mais, a psicanálise e a psicologia aprofundam mais essas questões além do meio ambiente, né? E o Tamar tem razão, né? Essa frase que ele citou é um exemplo claro de determinismo, né? É um determinismo teológico que não funciona, inclusive, nem na própria Bíblia, porque nas Escrituras nem tem essa frase. Eu posso estar enganado, quem conhece a Bíblia melhor do que eu, mas por tudo que eu já li, essa frase nem consta teologicamente, não é nem usada teologicamente. De onde é que os espíritas tiraram essa frase? Não foi do espiritismo. Se você não aprende num determinado momento, progressivamente você vai aprendendo em outras oportunidades. A gente não aprende isso na lei do progresso, enquanto espírito imortal. De onde é que vem
então a reprodução dessa frase? Se eu não aprender pelo amor, eu vou aprender pela dor. Com isso, eu estou dizendo também, aí eu já destruo um dos pilares da crença em Deus. Deus não é amor? Então, onde é que entra a dor aí? Se ele é amor, não tem dor, não tem sofrimento, né? Então, teologicamente, é totalmente incompatível com o ensino religioso, inclusive. Então, eu não sei de onde eles tiraram isso. Do movimento chiquista, dos livros de Joana, não sei, dos livros de André Luiz, talvez, entenderam isso e se reproduz de forma equivocada isso, demonstrando claramente que não entenderam a lei do progresso que está lá no livro dos Espíritos, nas obras básicas. Mas isso é outra questão que merece também aprofundamento e não se vê isso aí, porque hoje, eu diria que é de forma proposital, a intenção é consolação. Só isso. Não é esclarecimento. É consolar, Três né? minutos, meu amigo. A própria ação de assistência social que se faz no centro espírita, ela é feita de uma forma a se manter a pobreza. Sem pobreza tem assistência social? Não. A gente não reclama tanto que os políticos insistem em fazer uma educação ruim e uma assistência social ruim também para se manter sob controle a massa? A gente está fazendo a mesma coisa. Não está trazendo os ensinos espírita para a assistência social também. Mas isso é outra discussão bem mais longa, está além, inclusive, dessa questão. Quem mais? Sr. João levantou a mão. Sr. João, 3 minutos. Marcar aqui. Depois Itamar levantou a mão de novo. Bom, o negócio tá brabo, viu? Quando a gente chegar na lei da liberdade, que mais adiante no livro dos Espíritos, nós vamos ficar de queixo caído. Que tem tanta coisa ali que a gente precisaria aprender, até porque ninguém no mundo, a não ser Kardec e os Espíritos, falaram em liberdade. Todos os outros regimes religiosos e etc., políticos, falavam em liberdade com o canhão na frente. Aquele adágio romano do parabellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra, ainda está vigente na maioria dos povos e civilizações que a gente vê por aí afora. Agora, qual é a liberdade embasada no livre-arbítrio? Aí agora é que nós vamos tentar conhecer isso, que não vamos antecipar, quando estivermos estudando a lei da liberdade. E o grande problema, que é o mais crucial de todos, é que nós, seres humanos, nem sabemos o que é liberdade. Nenhum de nós sabe. E tem mais. Ninguém tem liberdade completa como a gente imagina no nosso atual nível de ignorância e de progresso espiritual. Porque às vezes a gente não quer liberdade, a gente quer anarquia, ou num termo mais chulo, a gente quer esculhambação, fazer as coisas à la vontade. E, quando a gente chega no movimento espírita, carregamos isso, esse atavismo em nós, na consciência, e queremos impor dentro do movimento espírita e da casa espírita, sem ter nenhuma base nos ensinos dos espíritos. E graças a isso, eu não sei se pode dizer graças, é que há essa divisão enorme, essas divergências intermináveis dentro das casas espíritas, que reflete justamente no movimento espírita.
liberdade, a gente vai ver isso aonde começou, uma recente, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade, matando as pessoas em nome da fraternidade. Então, essa liberdade que ainda está em nós muito forte, são 3 séculos que se passaram, e a gente ainda chega no movimento espírita e quer, às vezes, nem propor, quer impor. E não vai dar certo, como não dá, e não tem dado. Então, precisamos realmente, é outro caso para um estudo profundo no movimento espírita e nas casas espíritas. Lei da liberdade. Sem pressa de terminar um estudo desse. Tá bom por aí. Pronto. Itamar, levanta a mão também. Vai lá, meu amigo. Deixa eu Eu zerar aqui. pesquisei aqui, diz que tem um autor brasileiro americano, Rick Medeiros, que nesse século desenvolveu, lançou até um livro, Pelo Amor, Pela Dor. Mas tem também um conceito de Leon Denis no livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que desenvolve essa ideia de que a dor aproxima o ser de Deus, né? Essa é a ideia, só que através de um processo educacional. Mas também é uma teoria de Leon Denis, que não está em Kardec. Se a gente pesquisar, eu fiz várias pesquisas, nada em Kardec fala sobre isso. Quando ele vai falar sobre a escolha das provas, é diferente. É diferente, essa ideia é diferente. Mas isso se tornou um senso comum no movimento espírita. Se tornou um senso comum e que a gente tem que combater. Concordo com o Fred aí. Se Deus é amor, como é que vai querer dor? É diferente. Provas, expiações é diferente da dor. É um processo educativo. Eu consigo visualizar, enxergar e compreender as leis de Deus como sendo um processo educacional, como um processo educativo e não punitivo. Essa é a minha concepção sobre isso. Tem mais, né? Tem mais algumas ideias, né? Pesquisando vai ver que André Luiz também traz essa ideia no nosso lar, na ação e reação, atrelando esse conceito da dor. Mas a gente que tem outra compreensão, a gente tem essa percepção diferenciada. É verdade. Aí nosso estudo, o Fred colocou aí se a gente podia continuar para ler as duas questões. Eu acho que se a gente continuar, vai muito mais de 1 hora, Fred. Não, eu também acho Porque que para deixa ler para esse semana que pouquinho vem. nosso, a gente já foi 2 horas. Imagina 1 hora e meia. Acho que vai muito. Tem muito aí pra gente discutir. Acho que não vai pouco tempo, não. Eu A acho. e a B, né? Aí é com vocês. A e a B, né? É a A e a B. Hum. Mas se não, a gente Eu faz acho, nosso a minha encerramento. opinião, Rodrigo, como o assunto é palpitante, faltaram alguns componentes, eu até reprisava essa questão A a cento e vinte semana e que dois vem. e depois, A né? cento e vinte e Concordo dois e aí contigo. já fazia a leitura da A e da B e a gente fazia uma discussão com os outros também. Pode ser. Se vocês Uma concordarem, de boa. curiosidade, já que você citou o Rick Medeiros, Itamar, americano lá, né, da Pensilvânia, já morreu, inclusive, já desencarnou. Não sei o que é que ele pensa hoje sobre o que ele escreveu, né? Mas já reencarnou há algum tempo. Ele era um dos homens de confiança de Silvio Santos no SBT, né? Uma coisa curiosa. E frequentava uma cartomante todo mês. Todo mês ele ia lá a vida dele, né? E os livros dele eram todos voltados à autoajuda, aquela coisa toda, né? Então é tudo aquilo que eu falei lá atrás. Romantizam as coisas, né? As pessoas gostam de romantizar porque é melhor enfrentar, é melhor sorver o mel, né, seu João, do que o fel, né? Então romantizam, porque romantizar é melhor do que encarar a dura realidade da vida. Né? Não é assim que as pessoas. E lá em São Paulo, você não já deve ter ouvido algo parecido, né? Eu digo que a vida louca Já, velho. lá de São Paulo, né? Rapaz, a vida é mais dura do que você está pensando, não sei o quê. A vida é complicada, né? Acordar 3, 4 horas da manhã e só voltar meia-noite para casa, chegar em casa meia-noite, é mais do que romantizar a vida, é a vida dura, né? É. Então as pessoas preferem romantizar, né? Esses dias eu participei de uma discussão saudável na rede social, né, onde eu fiz uma pergunta bem simples, né, e gerou uma série de comentários, o pessoal fazendo boas reflexões em cima disso aí. Eu falei o seguinte: me diz aí, nas obras de André Luiz,
de Emmanuel e de Aí Joana depois já de faz nossa Ângeles. prece também, Fred. Faço. Principalmente nas obras de André Luiz. Existe alguma informação, algum diálogo, algum registro que Allan Kardec tenha, em algum momento, feito uma visita ao nosso lar? Se nosso lar é tudo aquilo que eles dizem, eu sendo Allan Kardec, eu teria ido lá. Por que não? Eu iria aprender mais alguma coisa, ia me relacionar com as pessoas, entender melhor. Mas tem esse registro? Não tem. Por que Allan Kardec nunca foi nosso lar? Segundo esses espíritos que relatam as experiências em cidades espirituais, por exemplo. Por que não tem nenhum relato de Allan Kardec nas cidades espirituais? Gerou uma série de comentários legais, um debate bom, né? E ninguém que é dessa linha de pensamento respondeu. Porque não tem, gente, não tem nada, não existe nenhuma citação, nenhuma informação, nenhum registro de Allan Kardec, nem em Umbral, nem em Nosso Lar. O Allan Kardec não poderia ter ido no Umbral junto com a caravana de pessoas para poder ajudar alguém? Ou ele já é um espírito assim puro que não precisa sair de cima de uma nuvem, como é a visão, né, tradicional do céu católico, né? De pureza, que você não precisa fazer mais nada, né? Por que que ele não foi? Por que que não tem registro nenhum dizendo que ele foi? Que ele esteve lá, que ele participou lá? Né? Ah, mas aí alguns vão dizer, não, era um espírito que não se identificava, era uma energia, era uma luz que aparecia. Vocês estão entendendo como é que funciona a romantização das ideias de espírito no movimento? É mais ou menos isso, né? Independente de qualquer outra questão que envolva ou não a existência ou não de regiões, de cidades, etc e tal, né? O importante é que esse registro não existe. Será que vocês, na situação de Allan Kardec, não iriam? Eu iria. Se eu fosse Allan Kardec, eu iria visitar esses lugares. Eu aprenderia mais alguma coisa. Eu me relacionaria com espíritos que, em tese, ali são espíritos superiores, bons, aqueles que governam essas regiões, né? Segundo a literatura espírita, né? Então, por que que eu não iria? Eu iria sim, né? Então, por que que Allan Kardec não foi? Ou pelo menos não tem registro que ele tenha ido. Bora fazer a prece, Rodrigo, para ver se os afasta dos obsessores. Bora, meu amigo. Ó, gente, eu considero, só antes da prece, só para deixar bem claro para vocês, eu considero a doutrina espírita, para mim, a melhor ferramenta de conhecimento que o homem tem atualmente. Não tenho dúvida nenhuma, né? Supera em muito todas as outras doutrinas e religiões que existem, no mundo há milênios, há séculos e há milênios. Mas evidentemente que não foi dito tudo e nós não aprendemos tudo ainda, porque não estamos em condições de saber tanta coisa. O próprio cérebro humano, os neurologistas falam que o cérebro não tem condições de entender tudo, de compreender tudo. E tem coisas que acontecem na vida que dá um nó no cérebro, dá um problema no cérebro, porque ele não tem naturalmente aquela função de entender esse tipo de coisa. Imagina para o espírito, né? Que é ter uma longa vida imortal pela existência. Muita coisa para a gente aprender ainda, mas para mim ainda é a melhor, o melhor caminho para se entender, para se aprender a vida aqui e lá. Então vamos agradecer então aos bons espíritos amigos, para que eles estejam também conosco, são convidados, né, se quiserem, nas nossas relações com os nossos filhos nesse Dia dos Pais, com aqueles que fazem parte da nossa família. E que os bons espíritos amigos, onde quer que estejam, na forma que estejam, possam, de alguma maneira, nos auxiliar no andar das nossas caminhadas enquanto espíritos reencarnados aqui na Terra e depois no nosso desencarne. Que eles, abençoados e amparados por Jesus, possam estar conosco hoje e sempre. Assim seja. Boa semana para vocês, todos Para vocês. Um vocês, feliz bom Dia dos domingo Pais, meus aí Abraço, amigos. Para vocês galera. com também. seus filhos aí. Quem tiver, quem for pai. Não sei se o Rodrigo é pai, eu nunca perguntei. Ô, lógico. É? Pronto. Então, É. bom domingo aí Meu com mais seus novo filhos aí tá aí. com 21 já, rapaz. Olha aí, maioridade é uma tipo. Valeu, um abração, Um Fred. Até abraço, bom mais. domingo.